Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora de uma coluna aqui da Folha de São Paulo do Oscar Vilhena Vieira, rompendo o ciclo da impunidade. Vamos ver que ele está falando aqui, ó. O que mais surpreendeu não foram as palavras e os gestos, mas sim a própria existência do julgamento. Vamos ver como é que aqui no Brasil sempre houve impunidade, agora que entrou alguém da direita, não, agora nós vamos punir pra valer. Amigos, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal, o canal está começando agora, então cada inscrição é muitíssimo importante, eu quero agradecer a todos, que não é fácil a gente começar com um pouquinho de inscrito e ir seguindo, né, mas vamos lá e está sendo excelente. Lembrando a todos vocês que o nosso conteúdo aqui é de direita, liberal, libertário, conservador. Então vamos lá, eu vou lendo aqui a coluna dele e vamos desconstruindo aqui o pensamento dele com o nosso pensamento de direita. Olha só, o primeiro dia do julgamento do chamado núcleo essencial da trama golpista não houve nenhuma surpresa. O relatório apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes foi um resumo técnico e objetivo de um processo complexo. O que chamou mais atenção foi o preâmbulo do relatório, em que deixou claro que a busca de pacificação não passaria pela impunidade. Também deixou claro que as ameaças e tentativas de obstrução não afastariam o tribunal de cumprir sua missão. O tribunal tem uma missão sagrada, mesmo estando fazendo tudo isso, mesmo tendo um monte da sociedade que acha que é tudo injusto, mesmo uma parte gigantesca da sociedade achando que não passa de um julgamento show. Na realidade, ele coloca aqui de forma indubitável, ele coloca assim de forma assim, ó, é isso aqui, é a missão dele e vai cumprir sua missão e a pacificação não vai passar pela impunidade. Que ele cometeu crime de reunir com embaixadores, cometeu o crime de falar mal das urnas, cometeu o crime de estar lá nos Estados Unidos, lá em Orlando, quando teve aqui a balbúrdia no dia 8 de janeiro e tudo mais. Aí olha só, o Procurador-Geral da República, por sua vez, fez uma leitura serena e pausada dos fatos. Paulo Gonet concentrou seus esforços, no entanto, em oferecer um enredo para a trama golpista, buscando demonstrar em que tentativas de golpe ou de abolição de Estado democrático de direito a conduta criminosa não depende do sucesso da empreitada, mas do conjunto de atos praticados ao longo do caminho, que tem por objetivo colocar fim à ordem democrática. É isso mesmo. Não tem importância se não tem exército, se não tem líder, se não tem arma, se não tem plano, nada disso tem importância. O importante é que eles queriam acabar com a democracia, entendeu? Como? Não se sabe. Porque foi lá, foi o taxista que falhou no dia, foi não sei o quê, foi aquele monte de coisa. Mas não interessa. O que interessa é, eles querem acabar com a democracia. Pá, mas eles não estão fazendo nada para acabar com nada, entregaram o governo e tudo mais, fizeram a transição, mas não tem problema, nós queremos acabar com a democracia. Cala a boca aí, não fala coisas pelas quais você possa ser censurado, não. Entendeu? Vamos lá. Coube a uma sucessão de advogados no exercício essencial do direito de defesa questionar a materialidade das provas, o peso da delação e a sua própria validade, assim como as imputações feitas pela acusação a cada um dos réus. Não houve sobressalto, movimento dramático, ainda que as críticas à peça de acusação tenham sido contundentes. Não houve nada de deixar o cara preso lá por motivos aleatórios, por motivos que não tem nada a ver com nada, por questão de cartão de vacina, não tem nada a ameaçar prender o pai do cara, a mãe do cara, a filha do cara, a família, para que ele fizesse uma delação premiada, onde mesmo assim ele falou que não teve golpe em momento nenhum, não teve nada. Nada disso tem importância. Importante para eles é que, de alguma forma, foi dado golpe, sim. Nossa, foi o maior golpe que já teve. O que mais surpreendeu, portanto, não foram as palavras ou gestos, mas sim a própria existência desse julgamento. Não é em nada trivial que num país marcado por grandes conciliações, recorrentes anistias e um legado de impunidade em relação a todos aqueles que historicamente atentaram contra a ordem institucional, um ex-presidente da República que ainda detém enorme popularidade e forte apoio parlamentar esteja sendo julgado pela tentativa de promover um golpe de Estado. Mais surpreendente ainda é que este julgamento esteja ocorrendo numa quadra da história em que tribunais têm sido cooptados ou simplesmente atropelados por lideranças autoritárias ao redor do mundo. Não, só. É porque você não entendeu, cara. Você não entendeu. Você não entendeu, amigo. O problema todo é que o Bolsonaro não é de esquerda.
Se ele fosse de esquerda, ele já estava tudo pacificado, tinha acabado tudo, não tinha problema nenhum mais com nada. Esse é o problema todinho. Se o Bolsonaro fosse de esquerda, não teria problema algum. O problema é que Bolsonaro é de direita. Difícil prever, segundo ele, quais são as consequências políticas desse julgamento. Caso se confirme a tendência de condenação, não contribuirá no curto prazo para a pacificação da sociedade brasileira, ou mesmo para o fim das pressões do presidente norte-americano. Ao contrário, no médio a longo prazo, no entanto, a condenação de um líder autoritário e de militares desleais ao regime constitucional, rompendo com a tradição de impunidade, poderá contribuir enormemente para que o regime político brasileiro fique menos vulnerável a golpistas, aventureiros e mesmo aqueles que se arvoram à condição de guardiões da República. Não é só, o negócio é o seguinte, novamente eu tenho que explicar aqui. Não posso me poupar aqui de explicar essa questão. O problema é o seguinte, se for de esquerda, pode ter golpe, pode ter o que for. Para vocês, para a mídia, você faz parte da mídia, para a mídia, para o judiciário, para boa parte do legislativo, para todo o establishment e para todo o governo que teve no Brasil, desde sempre, incluindo o governo militar, o que pode ter só é política de esquerda. Essa é a questão. Por isso que houve o dedo na balança ao longo do processo eleitoral de 2022, através de você tentar impedir tudo que era da direita e deixar correr solto tudo que era da esquerda. Na minha visão, o que deveria ter sido feito lá em 2022? Deixado correr solto tudo, tanto da esquerda quanto da direita, sem problema nenhum. Deixe os dois lados falarem e os dois lados debaterem. O processo democrático real deveria ser esse. Deveria ser. Deixe o debate correr. Existiram mentiras? Existiram mentiras. Você combate mentiras com verdade. Você combate mentira não cerceando a fala. Principalmente quando você cerceia a fala só de um dos lados. Mas é por que está cerceando a fala de um dos lados? É porque o outro lado é que está cerceando a fala de um dos lados. Como eu já coloquei aqui diversos momentos aqui para vocês. O que está acontecendo agora é um processo que, como a esquerda não consegue mais debater, o que ela faz é tentar parar a direita. Vamos parar, porque na conversa não dá. Na conversa não vai dar mais. Por quê? Porque a esquerda não tem argumentos para debater com a direita. A esquerda não fornece soluções para os problemas do mundo atuais. Aliás, nunca forneceu para problema nenhum, porque planejamento central, amigos, nunca resolveu nada. Planejamento central não resolve nada. Você pode olhar em todos os países que a gente tem aqui de exemplo no mundo. Quer seja países da Europa, desculpa, quer seja países da Europa, quer seja Austrália, quer seja Nova Zelândia, quer seja Coreia do Sul, onde quer que seja, o que resolveu o problema da pobreza da população? Livre mercado, liberdade econômica. Já mostrei para vocês aqui o ranking da liberdade econômica diversas vezes. O que é a coisa que em todos os países onde você tem riqueza existe? É liberdade econômica. Isso é a coisa que em todos os países onde tem riqueza existe. O que existe aonde países pobres, o que existe em comum em todos os países pobres? Falta de liberdade. Quando você olha o ranking dos países mais ricos, você tem lá todos esses países onde é que eles estão lá em cima da liberdade e ao mesmo tempo eles são ricos. Ao mesmo tempo, os países que estão lá embaixo na liberdade, ao mesmo tempo eles são pobres. Então fica muito claro, não precisa de nenhum grande estudo, não precisa de nada. Basta que a gente aumente a liberdade e a riqueza da população vai aumentar. Porém, qual o problema da esquerda? Para que você aumente a liberdade, você vai ter que diminuir o tamanho do Estado, cara. E aí, diminuindo o tamanho do Estado, o que acontece é todo esse pessoal que vive do Estado, que vive a parte improdutiva da população, que vive de sugar a parte produtiva da população, o que vai acontecer com essas pessoas é que elas vão perder a forma de vida que elas têm e sempre tiveram. Esse é o problema. Então a esquerda não pode deixar que isso aconteça. E não adianta você vir falar, a Noruega, a Suíça, a Suécia. Se você falar isso pra mim, o que eu farei vai ser o quê? Eu vou virar pra você e falar assim, amigo, eu entendo que você esteja citando
a Noruega e a Suíça. E falando que elas são muito livres. Mas eu vou te mostrar aqui, ó, o ranking da liberdade econômica. E o ranking da liberdade econômica está mostrando aqui, ó, os primeiros países: Singapura, Suíça, Irlanda, Taiwan, Nova Zelândia, Holanda, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, que a Noruega está na posição 12. Então, meu querido amigo esquerdista, como que é possível que a Noruega seja com soluções de esquerda, como você está falando, se ela está na posição 12 no ranking de liberdade econômica? Ou seja, não é possível isso. Não é possível. O que é verdadeiro é: Noruega é um país muito mais livre do que o Brasil. O Brasil não é um país onde existe liberdade de fato. O Brasil não é um país capitalista de fato. A gente tem um sistema capitalista no primeiro momento, quando você analisa na página 1 do livro, quando você analisa na página 1, você tem um país que é capitalista. Porém, a regulação estatal aqui é tão grande e os impedimentos para que o livre mercado aconteça são tão grandes que o que você tem aqui é um país que no primeiro momento você analisa ele como capitalista, porém os entraves que são colocados são tão grandes que é impossível que esse capitalismo aconteça. Nesse mesmo ranking aqui que a gente está vendo, é só a gente analisar em qual posição que está o Brasil. Olha só, a posição que está o Brasil, hein? 96, passamos do 100 aqui já. 96, Brasil, 127. Então nós estamos na posição 127. Quem que está perto de nós aqui? Ó? Camarões, Guiné, Angola, Níger, Rússia, Nigéria, Bangladesh, Nicarágua, Ruanda, Quênia, Sri Lanka. E aí você tem aqui uma colocação muito importante aqui, muito legal. Olha só. Primeiro, o verde escuro, majoritariamente livre. Verde claro, majoritariamente não livre. Majoritariamente livre, quer dizer. Laranja, moderadamente livre. E vermelho, mais claro, majoritariamente não livre. Onde é que está a posição 127 aqui do Brasil? Olha só. Majoritariamente não livre, 127. Vermelho claro. Não é isso mesmo? Então a gente consegue observar muito claramente que o Brasil está classificado como majoritariamente não livre. E essa é a causa pura e simples da pobreza que a gente enfrenta. E que a gente nunca consegue sair da posição medíocre e econômica que o Brasil esteve desde sempre. Tá bom, meus amigos? Então, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. Por esse vídeo é isso e até o próximo vídeo.